Bom dia, eu sou a professora Werlane e hoje a gente vai estar junto falando da nossa aula conhecendo os objetos geométricos. Será que os objetos geométricos já estão presentes no nosso dia a dia? Então vamos falar um pouco sobre eles. Primeiro a gente vai iniciar definindo o que é um sólido geométrico. Os sólidos geométricos são figuras tridimensionais, ou seja, possuem altura, comprimento, largura. É uma figura que a gente pode tocar, é uma figura que a gente pode sentir. Como é uma figura que possui altura, comprimento e largura, quais são elas? A gente vai ter aqui os poliedros, os não poliedros e os poliedros. Quem são os poliedros? A pirâmide, o cubo, o paralelepípedo. Já os não poliedros, a gente vai ter a esfera, o cone e o cilindro. Essas figuras a gente visualiza elas diariamente no nosso dia a dia. Além disso, cada sólido geométrico da sua figura plana apresenta uma característica própria. Alguns deles são o que? Peculiares e não possuem esses elementos, como no corpo redondo. Mas já nos poliedros, todos vão ter face, altura e vértice. Vai ser uma característica dos poliedros. A face vai ser uma figura plana. Qual é essa figura aqui? É um quadrado. A gente vai ter a aresta e o vértice. Aqui a gente vai ter, vamos ter o paralelepípedo, o cone, o coração, um cilindro, uma estrela e várias crianças. Observando o quê? Que essas figuras elas vão estar o quê? Presente no nosso dia a dia, no nosso convívio. Quais são os elementos que formam o quê? Os sólidos geométricos? Para compreendermos melhor os elementos dos sólidos geométricos, precisamos o quê? Entender a função de cada um. A gente vai ter a face. O que é a face? A face de cada sólido, ela sempre será uma figura plana. Qual é essa face aqui? Qual é a figura? É de um quadrado. A gente vai ter a aresta. O que vai ser a aresta? A aresta vai ser o que? As laterais de cada face. E quem vai ser os vértices? Vai ser a união das arestas. Como os sólidos são classificados? A gente vai ter o quê? A gente vai ter os sólidos geométricos, são divididos em 3 grupos. Os corpos redondos, os poliedros e os irregulares. A ciência é responsável pelo quê? Pelo estudo desses sólidos é a geometria plana e a geometria do espaço tridimensional euclidiano. Então, vai se dividir em 3, os irregulares, os poliedros e os corpos redondos. Então, vai ser essa divisão que o sólido geométrico traz. O que são os corpos redondos? Você já viu algum corpo redondo na sua casa? No seu dia a dia, será? Os corpos redondos são figuras que não possuem retas, e sim curvas. Se colocarmos eles sobre uma superfície plana, eles rolam. São exemplos de corpos redondos, cilindro, cone, esfera, entre outros. O que vai ser um corpo redondo? O corpo redondo ele vai ter uma superfície circular. Se eu colocar ele no chão, o que ele vai fazer? Ele vai deslizar, ele vai rolar sobre essa superfície. Então, observem bem. Que tipo de esfera, que tipo de figura eu tenho parecido com a esfera? A bola de jogar bola. Observem o quê? Que quando a gente tem uma bola e a gente coloca ela sobre o chão, o que vai acontecer? Ela vai deslizar, ela vai rolar. E aqui o cilindro, que figura a gente tem na nossa casa parecida com um cilindro? A gente vai ter a lata do milho, a latinha de doce, vai ser o que? Um cilindro. E o cone? Qual será a figura parecida com um cone? A casquinha de sorvete.
Observe que essas figuras a gente pensa que está só aqui no desenho, mas não, elas estão presentes no nosso dia a dia também. Aqui vai ser a planificação de um cilindro. O que é planificar? É a gente observar como que a figura está aqui, dessa forma completa, e ver como é que ela é aberta. Na forma aberta, ela é formada de um retângulo e 2 círculos. Então, a característica de um cilindro vai ser o quê? Ele é formado por um retângulo e 2 círculos. E aqui, a gente vai ter o quê? A planificação de um cone. O que é planificar? É ver a figura de modo aberto. Aqui a gente vai ter o quê? Meio círculo e um círculo completo. Então, essa vai ser a característica da planificação de um cone. Exemplos de esfera. A gente tem o nosso planeta Terra, que é uma esfera, as bolinhas de Natal, a bola de joga-bola, os balões são tudo o quê? São tudo esfera. Então, isso vai ser o quê? Figuras que a gente tem tudo na nossa casa, no nosso dia a dia. E o que são os poliedros? Os poliedros são formados por faces, e cada face são linhas chamadas de aresta, que ligam os elementos dessas linhas chamadas de vértice. Exemplos de poliedro. A gente tem o cubo e a gente tem o quê? O prisma e a pirâmide. As pirâmides são construídas a partir de quê? De figuras planas, como o quadrado. E tem o quê? Tem vários tamanhos. Nesse sentido, a pirâmide tem o quê? Tem todas as formas diferentes. Observem aqui que no quadrado, a gente vai ter o quê? 6 faces iguais, 6 faces quadradas. Já nessa figura aqui, a gente vai ter a base quadrada e as demais triangulares. E lembrando, os poliedros, eles não rolam quando a gente colocar eles numa superfície. Aqui a gente vai ter a planificação de um cubo. O cubo é uma figura que possui o quê? 6 lados e todos os seus lados o quê? São iguais. Essa vai ser a característica do cubo. Então, agora a gente vai falar dos sólidos irregulares. A gente já falou dos poliedros, a gente já falou de corpos redondos e a gente vai falar dos sólidos irregulares. Lembrar o que vai ser um corpo redondo? São figuras que vai rolar a partir do momento que eu colocar ela no chão. Já poliedros vão ser figuras que vão ter característica vértice, aresta e face. Então, o que é um sólido irregular? Os sólidos irregulares não se enquadram em nenhum dos grupos. Eles não possuem formas definidas, logo possuem o quê? Arestas, não possuem nem arestas nem vértices. E são formados por linhas, curvas. Por serem irregulares, também não rolam. Como, por exemplo, a gente tem o quê? Coração. Se a gente pensar na nossa casa, a gente tem diversos objetos. Nos nossos brinquedos, a gente tem diversos objetos que são sólido irregular. Eles não são corpos redondos, eles não têm a característica de rolar a ser colocados numa superfície e também não vão ser poliedros, porque não vão ter nem arestas e nem vértices. Então, observe o quê? Que na separação dos sólidos geométricos, cada um vai ter a sua definição. Os poliedros têm face, aresta e vértice. Os corpos redondos não rolam, os corpos redondos vão rolar. E já alguns sólidos irregulares, eles não vão ter nenhuma dessas características. Onde podemos encontrar sólidos no nosso cotidiano? Para finalizar, vamos ver alguns exemplos de sólidos geométricos no nosso dia a dia. A gente vai ter aqui das pirâmides, a gente vai ter as pirâmides do Egito, a gente vai ter as montanhas. Dos prismas regulares, a gente vai ter as casas, a gente vai ter o balanço, a gente vai ter a cabana. Dos cilindros, a gente vai ter a caneca, a gente vai ter o barril, muito comum no Chaves, a gente vai ter a garrafa. Da esfera, a gente vai ter o balão, a gente vai ter a bola, a gente vai ter a laranja.
Do prisma retangular, a gente vai ter o aquário, a gente vai ter o livro, a gente vai ter a mala. Do cone, a gente vai ter a cenoura, a gente vai ter o sorvete, a gente vai ter a torre de Hanoi. Do cubo, a gente vai ter a caixa de presente, a gente vai ter o cubo das letras, a gente vai ter os prédios. Então, essas figuras, elas estão o quê? Presente. Todas no nosso dia a dia. A gente muitas vezes pensa que não existe. É coisa inventada, só vamos ver nos livros, mas não. Os sólidos geométricos eles estão bastante presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, vamos aqui. Ligue os sólidos geométricos aos objetos correspondentes. Que objeto é esse? É um cubo, esse uma pirâmide, esse uma esfera e esse um cilindro. Lembrar o quê? Que o cilindro ele também pode ser algumas vezes caracterizado como cone, tá bom? Então, qual vai ser a superfície que vai estar de acordo com o cubo? Ó? Qual será? Será essa. O brinquedo, o cubo mágico. A esfera com uma bola, a pirâmide com a pirâmide do Egito e o cilindro com o cone. Por quê? Porque o cilindro faz parte, muitas vezes, do cone, tá bom? O cone é criado através do cilindro. Através do cilindro, a gente faz o quê? Cria o cone. Então, essa atividade era para vocês fazerem o quê? Só fazer as ligações de cubo, cubo com cubo, esfera com esfera, pirâmide com pirâmide. E esse daqui, o cilindro, a gente ligou com esse cone. Encontre os caças-palavras e os nomes dos sólidos geométricos. A gente vai ter que procurar o quê? O cilindro, o cubo, o cone e a pirâmide. Aonde que está o cubo? Alguém está vendo? Cubo começa com C, cubo. Tá bom? O cilindro, a esfera, a pirâmide. A pirâmide vai estar aqui. Depois eu vou deixar a resposta para vocês. Tá certo? Tá? Quais são os demais? Alguém achou? Alguém achou os demais? Então, aqui a gente vai ter o cubo, o cilindro, o cone e a pirâmide. Aqui no nosso caça-palavra. Circule o objeto que possui o formato de um cilindro. Qual será o objeto? Será que é o livro? Será que é o rolo de massa? Será que é a bola? Será que é a caixa? Será o rolo de massa. Observe que eles vão ter o quê? Um formato circular. Que sólido a construção abaixo representa? Qual vai ser o sólido que vai representar? Qual será? Qual será o sólido que vai representar? Será a pirâmide, tá bom? Esse sólido aqui vai representar a pirâmide. Observe que ela vai ter as faces triangulares e a base quadrada. É uma característica da pirâmide. Marque um X na planificação do cone. Como é que é formado o cone? O cone vai ter um círculo e a outra base meia-lua. Aqui eu tenho dois círculos, então não é. Que figura é essa aqui? É um cilindro. Aqui a gente vai ter lados quadrados e a base retangular. Aqui vai ser um paralelepípedo, então o cone será esse, tá bom? Quantos blocos o cubo a criança está? Quantos blocos em forma de cubo a criança está brincando? 1, 2, 3, 4. Ela está brincando com 4 cubos. Lembrar o que? A característica do cubo é que todas as suas faces são o quê? São iguais. Então, quando a gente tiver o cubo, a gente vai ter uma figura com todos os lados iguais.
Agora eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, tá bom? Faça uma colagem de objetos semelhantes ao cubo, o cilindro, a pirâmide, a esfera e o cone retângulo. Vocês vão procurar em livros, revistas, podem imprimir, podem desenhar, tá bom? Quem não tiver livros velhos em casa, nem revista, e fazer essa colagem de cubo, cilindro, pirâmide, esfera e retângulo. E me entregar na próxima aula, não esqueçam, tá bom? Muito obrigada pela participação. Espero que tenha ficado bem falando sobre os objetos geométricos. Na próxima aula a gente vai dar continuidade falando sobre esse assunto. Obrigada.